Porque acho que falta um pouquinho da gente refinar mesmo, né? Para saber onde que a gente vai intervir agora. Qual que é o próximo passo para a gente proteger mais esses A gente tem um que a gente né? está começando agora na Europa, dentro do ProveNet, que a gente está, na verdade, tentando primeiro conseguir o financiamento, que aí vai mais além do Mechanical Power, que a ideia é a gente trabalhar com a frequência. Então, é pegar esses pacientes e ventilar eles com a menor frequência possível, versus o paciente que a gente tem alguns critérios, né? Mas versus o paciente que a gente ventila com uma frequência. Então, é basicamente tentar manipular a frequência, na ideia de que deixa o CO2 estourar, como a gente já faz hoje, mas a gente sabe que na beira do leito não é muito aplicável. Então, a menor frequência possível, respeitando certos limites de PCO2, versus o que a gente faz habitualmente, que é uma frequência um pouquinho mais alta, né? Na ideia de tentar reduzir o mechanical power com uma frequência mais baixa, né? Então, isso a gente está começando agora, está esperando o financiamento, é o permisso, mas é o estudo que a gente vai começar em breve também para fazer isso. Agora eu vou pisar na bola, porque eu tô lembrando disso, mas eu não lembro o nome do autor, não lembro o nome do estudo, não lembro a revista, não lembro nada. Mas recente a gente teve ali uma sugestão que talvez a cada 4 pontos de frequência que você aumente, isso traga um impacto proporcional de 1 ponto de driving pressure que você eleva. Foi do Edu, né? O Edu. Isso. Mil desculpas por é 1 milhão de coisas que a gente vai... Tem outro cara que vocês podiam chamar aqui também. Não o Edu seria outro também bom para Gênio. Mas, de fato, são coisas que a galera dá uma cagada, assim. Frequência respiratória é sempre o parâmetro que trabalha no talo. Exato. E esquece a relevância disso. E quando o Luciano trouxe essa nova discussão, eu achei que ela foi genial, né? Num ponto de vista tão simplista, tão tranquilo, assim, tão leve, mas que revolucionou. Mas voltando ao que você estava falando, assim, eu sei que tem um puta viés pelo fato de você ser fisioterapeuta, né? Mas acho que o que o Gallagher está fazendo nos últimos anos é de uma contribuição. Concordo. Né? Porque está dando um olhar mais abrangente para a coisa. Eu costumava falar para os meus alunos assim: você vai na academia, de repente você tem ali uma fratura bilateral de membros inferiores, fica afastado 6 meses da academia, volta 6 meses depois, o seu personal trainer coloca você para fazer um leg press com o dobro da carga que você fazia antes. Como que... Não consigo, pô. Como assim? Eu fiquei 6 meses sem treinar. Falo, cara, ventilação é isso. Você entrega o pulmão com uma mecânica muito mais desfavorável, muitas vezes com uma resistência aumentada ainda, com menos complacência, num processo inflamatório que ainda vai demorar para o paciente de novo ter uma mecânica pulmonar mais próxima à normalidade, o saudável anteriormente, para o músculo todo destruído, cara. O músculo todo cagado, né? E aí, essa contribuição do Gallagher... mais efetivamente de 2018 para cá, o Shepins, toda essa galera desse grupo, cara, isso para mim tem sido um protagonismo, assim, e tem dado um outro olhar, porque de fato era importante. Porque a gente ficou anos e anos lutando. O que a gente vai fazer para conseguir aumentar o sucesso do desmama-intubação? Que, vamos pensar em índices preditivos. Aí criaram um monte, né? O Tobin lá nos anos 80, o CROP, o IWI. O IWI eu acho ótimo, apesar do overdrive ser uma discussão, né? Muita coisa. Não, mas talvez não seja um índice preditivo. Vamos pensar em métricas de avaliação do drive. A P01, incrível. Sim. Mas trazer esse olhar desde a estratégia, desde do começo, o impacto, não é novo, mas não é velho igual a estratégia da segurança alveolar. Né? Quando vai analisar o estudo do Brochard lá de 89, estava tentando achar uma pressão de suporte mínima ali para não fazer fadiga. Cara, é nítido que o Brochard não estava olhando o impacto da sobreassistência, tá ligado? Sim. É nítido que ele não estava. E aí, quando ele volta em 2018 com o Gallagher para discutir isso, eu falo, caralho, olha o amadurecimento do pesquisador, né? E então, eu queria sempre incentivar as pessoas a lerem o que o Gallagher tem produzido. Eu concordo 100% com você. Eu acho que talvez seja um dos pesquisadores mais importantes hoje na área de ventilação mecânica. Eu acho que a contribuição dele na monitorização do esforço respiratório, seja P01, seja POC, seja toda aquela... Você falou que não tinha muita novidade na ventilação nos últimos anos, mas a gente teve um boom da monitorização do esforço respiratório. Que isso, para mim, é uma coisa assim que foi mudança de paradigma total. Quando saiu aquele paper do Bertone, que teve... com as fórmulas de extrapolação da pressão transpulmonar, da pressão muscular, da pressão da driving pressure transpulmonar. Do Grieco. Teve aquele da Critical Care, onde eles põem a fórmula, 2/3 da POC, etc. Isso, para mim, foi uma das coisas que... Isso é o tipo de coisa que você faz na beira do leito no dia seguinte.
Aqui Você no começa Brasil, a pegar e fazer na muito. beira dele. Pressão de suporte agora não é só mais pressão de suporte, frequência, volume e olhar o paciente. Agora você usa P.1. Aqui, inclusive, usa é o PO. overdosing. Porque Imagina. a galera faz e depois não sabe o que fazer com o valor que achou. Entendi. Então, assim, eu fiz o Delta POC, fiz a PEMUSA, Drive Impaired Transpulmonar, e agora? Ué, eu que pergunto, você não foi fazer o diagnóstico, agora você me conta o que você vai fazer com isso aí. Então, esse estudo Drive, ele está levando em conta tudo isso. Que foda. P.1, P01, PO, que aí tudo isso para manipular a ventilação. É complexo, né? Mas assim, também é aquela coisa, tem como não ser complexo, né? Tem como você simplificar isso? Não tem. A gente discute alguns estudos de P01 lá na Austrália de como fazer, e na Austrália a gente sabe que a gente vai ter que ser o mais simplista possível, porque não é uma área, como a gente já discutiu também, de ventilação mecânica. Não é pelo menos os hospitais que a gente trabalha, tem hospitais muito bons que estão bem focados em ventilação Eu lembro que mecânica. você falou isso na última vez. Exatamente. Que não é um foco. Mas não é igual ao Canadá, por exemplo, que os caras estão vidrados nisso, igual aqui, né? Então tem que ser mais simples. Então a gente fala, tá, mas vamos usar P01, mas e aí? Ah, tá, P01 tá alta, aumenta o suporte? Será? Tipo, P01 Não, tá... tem um monte de fator que pode fazer isso. Então, a P01 tá mostrando que o cara tá com o drive estimulado. Será que eu dou mais suporte? Será que necessariamente vai baixar a P01? Então como é que você faz um trial? Ah, não, minha intervenção vai ser aumentar a pressão de suporte. Esse aumenta a P01, não cai, você não interviu em nada. Né? Então, é complexo, mas eu acho que sem dúvida nenhuma, isso foi uma evolução nos últimos anos assim, enorme da avaliação de mecânica respiratória, etc. Esses dias, faz uns meses, uma colega de um hospital particular aqui, P01 não baixava. Não baixava. Ela estava até reticente em dar evolução ali, a estubação do paciente. Guto, tô preocupada, pô. Eu vou estubar com essa P01 lá. Cara, quando a gente foi ver, era um Hering Breuer, classicaço, assim, tá ligado? E não era na pressão de suporte. A gente tinha que pensar no alvéolo, sobrecarga. E aí, quando na monitorização eu fui por outros caminhos. Ah, não, é isso aqui, ó. Discute com o intensivista. Pô, entrou com um diurético aqui, pá. Imediatamente subiu a PIP, a P01 caiu. Eu falei, aí, ó. É esse caminho aqui, vamos pra cá. Então, por exemplo, a P01, ela é muito incrível. Só que ela é baixíssima específica. Sim. Às vezes aumentar a FO2. Se você aumenta a FO2, melhora um pouco a PO2, vai diminuir a P01. E às vezes você tem o uso, até que eu gosto, às vezes que eu falo que nem tem os doentes, às vezes é muito frequente na Austrália, eles têm uma avaliação que para estubar o doente, eles querem sentir se o doente tá forte o suficiente para ser estubado. E a avaliação é aquela, levanta a cabeça do travesseiro, levanta o braço, etc. Só que aí você vai ver o paciente ele está lá um pouquinho sonolento, ele já está em pressão de suporte de 5 a dias, drive tá bom pra caramba. Os caras às vezes gostam de fazer pressão de suporte de 0 para ver, eles gostam de fazer 0 e 0, e o cara faz um puta volume, só que ele tá meio sonolento, ele levanta um pouco a cabeça, levanta um pouco o braço, mas tá desperto, tá ok, não vou estubar. Aí você fala, não, põe aí a P01 do cara. E às vezes o cara tem uma P01 boa, às vezes tá fazendo um puta, vou estuba, cara. Vai. Ah, não, só porque ele não tá levantando a cabeça, porque ele ainda tá num pouquinho no delírio hipoativo, tá acordado, mas ainda não tá 100%. Você vai deixar de estubar esse cara só porque ele não tá fazendo isso e isso? Não é aquele cara que você vê que claramente tá numa fadiga, numa polineuropatia. Esse cara tava em pressão de suporte mínima já há dias, com volume bom, entendeu? Protegendo com tosse, etc. Então, às vezes a P01 que é um ajuda dado nisso também. muito mais importante. Exato. A tosse e o reflexo. Né? Porque ele pode até estar um pouquinho rebaixado, mas se a tosse vier boa... Exatamente. Mete uma folha branca lá, conhece, né? Conhece Conhece do o cartão da folha branco? Qual que é essa aí, não? Não, é validado, cara. Lá acho que nos 60, 70, para você avaliar a eficiência da tosse, ao invés de você fazer uma PE, Sim. coloca uma folha branca no abdômen do paciente, sorinho, tossiu, se molhou lá. É tem mesmo? uma correlação direta com PE, cara. É mesmo? É absurdo, mas a gente tá falando de uma técnica Sim, lá. Depois ó. você procura aí teste do cartão Vou branco. procurar esse daí mesmo. Esse daí Teste do cartão branco, verdade. É. Então, acho que isso é muito mais, às vezes, do que essas... Então, eu acho que todas essas avaliações de esforço assim, são muito, hoje em dia, muito assim, relevantes. Tem que fazer. Sim. Tem que usar. Mas aí, nessa discussão, eu acho que o caminho talvez seja equivalente ao outro lado. Por quê? Falava-se tanto sobre estratégia pensando no pulmão, pensando no alvéolo, pensando na estrutura, e aí foi se desenvolvendo estratégias ventilatórias ao ponto de se ter hoje uma ventilação automática que vai pensar em todas as métricas, equilíbrio básico, segurança de driving pressure e outras coisas mais. Eu acho que o caminho talvez seja o avanço e o crescimento das modalidades proporcionais. Pensando agora na ação muscular. Sim. Né, querendo ou não, o Intervention ele já abrange essa proporcionalidade. Eu acho que o avanço é das proporcionais. E aí me preocupa. Que o nosso PAV Plus vai a que eu vai mais pra onde? gosto. Então, parou, né? O que aconteceu? Não, dizem que vai sair, né? Então, tinha escutado isso, né? Que Tá confirmado? Posso estar... Do Brasil, ela disse que vai sair, já inclusive falou pra galera que usa ventiladores aqui no Brasil. Vende pra mim, mano. Algum motivo específico ou não?
Eu acho, Ari, é faço porque o ideia. mercado de ventilação mudou muito na pandemia, que surgiram muitos ventiladores e tem lugar que não está muito preocupado com a qualidade do Entendi. ventilador. Tem muito lugar, você é um cara muito maioria, né? modesto, né, assim, cara? tô Não, abelizando, é bom. né? É bom que você continua tendo muitos amigos, Exatamente, cara. Então, assim, é um Exato. problema, né? Porque, assim, se só importa ter um ventilador, pô, isso é um problema, né? Porque Sim. a gente sabe que tem ventiladores e ventiladores, né? Sim. Então, é difícil competir, né, cara, comercialmente. Então, tira para reduzir o custo e virar mais competitivo. eu talvez. creio que sim, cara. Eu, creio Não, eu que também sim. gosto muito. E eu acho que tem um monte de estudo na literatura, principalmente do Dimitri, né, do grego, que fazia muito estudo com o PAV Plus, mostrando redução de driving pressure com o PAV Plus comparado com outros modos. Legal pra Tem caralho. muita coisa. Né? Cara, eu adorava. Lá no servidor, a gente tinha o parque todo de ventilação mecânica, eram 100 Bennetts e a maioria tinha PAV Plus. Então eu usava PAV Plus, bicho, a rodo. Mano, eu adoro. Eu adorava, Vai- cara. Adorava. A minha experiência não é tanta assim, mas as vezes que usei também achei excelente. É muitas vezes aquela coisa que o pessoal de ficar naquilo, só pressão de suporte e pressão controlada. Pressão de suporte, pressão controlada. Aí o cara põe na pressão de suporte, a gente via isso muito. Aí o cara tá fazendo 1,5 litro de volume, 1 litro, e o cara baixa o suporte, só piora, o cara ao menos não muda nada. Às vezes você pode tentar outros modos. Às vezes você pode tentar outros modos, às vezes proporcionais, ou então o próprio inteligente. Aí, se Porque o você cara tá tiver- pensando só no gradiente do entendeu? ventilador, não tá Exatamente, pensando no exatamente. transpulmonar Você como pode, um todo. então, né? E aí você pode... E tem muito estudo do PAV. E eu também tinha escutado isso, que ia sair, que não ia funcionar. É. Mas tem... Acho que no Brasil é a segunda marca que tá falando, né? É. Aí a gente tem a de Aí ventilação a domiciliar GE. que vai sair também. Não, eu não. acho que a GE também saiu. Então, a né? segunda marca, tô falando a GE, a Medtronic que saiu. Isso. Cara, eu posso estar falando um absurdo Sim. homérico, é uma coisa que eu ouvi, assim. Resmed vai sair da ventilação domiciliar, né? Nossa, mas aí é uma perda Vai, gigantesca. vai focar no sono, mas são boatos, né? Caraca. Especulações que eu posso estar falando merda aí. Isso aí é uma perda Mas se não gigante. for merda, é a primeira mão no Passando Planta Podcast aqui, né? Breaking News. Caramba, pô. Lá a gente... Lá na Austrália, pelo menos nos hospitais, assim, é dominado por isso. É Dräger, tem alguns Hamiltons também. E a gente tem... o nosso parque é basicamente Dräger e a gente tem Hamilton em alguns hospitais. E né? Pave mesmo, cruzão clássico, é da Dräger, né? Sim, sim. Aí depois veio o Plus, Sim. é outra... Sim. Mas se a gente for discutir isso aqui... Não funciona igual, não. Não! Já testei. Igual, Não, né? não. Uma coisa que a gente às vezes A usa... Dräger vai pedir direito de resposta, hein? Não funciona igual. É verdade, não óbvio, funciona igual. funciona igual. Não ué. funciona igual. Uma coisa que a gente usa, às vezes, é a APRV. Às vezes a gente ainda usa. Algumas situações bem específicas a gente usa a APRV. Alguns hospitais lá gostam muito. E o resto é isso, pressão de suporte. E eles gostam de volume controlado. Lá a rotina é volume controlado, não se usa pressão controlada. De vez em quando eu jogo numa pressão controlada ali. o É pessoal muito fica Brasil isso, né? o pessoal fica meio desesperado, ele não gosta muito, não. Mas a PRV a gente usa e vai bem. A PRV eu gosto bastante em algumas situações assim, de APRV. Cara, é a Porque a gente não usa aqui espontaneidade da quase, coisa, A né? gente não usa quase aqui na PRV. Pouco. né? Lá no servidor, quando trabalhava com ISO, a gente usava volume, era o padrão. Sim. E pressão era quando acontecia alguma coisa fora, tinha que sair daí. Aí tá vendo? Aí o volume era o padrão. É. Mas lá era diferente do Brasil, assim, porque lá o volume era padrão e pronar era padrão antes de Antes da- recrutar. entendi. Então a gente tinha Mas você tá uma... falando da UTI que era do ISO lá, né? Isso. É outra. Entendeu? Porque a gente tinha esse padrão lá. Quando eu entrei, ele já tinha esse padrão E aí dele lá, por exemplo, no ICE, quando eu entrei, era pressão controlada era o padrão e tinha muito mais recrutamento, né? Até do que... Depois, obviamente, depois do Prosev as coisas mudaram, mas mais pressão controlada, volume controlado eu quase não usava. Quase não usava. E na Austrália a gente só usa volume controlado. Recruta lá na Austrália, lá o pessoal. Terror. É mesmo? Terror. É mesmo? Alguns hospitais, por exemplo, o hospital que fazia o Farlap, que é o, né? Eles tinham mais... Alguns hospitais têm mais rotina de recrutamento, mas o hospital que eu trabalho, por exemplo, esquece. O máximo que eles têm é... Como é que eles chamam? Eles têm que a físio faz algumas manobras de... Que eles chamam que seria a hiperinsuflação, né? Mas são manobras de físio específicas, não são necessariamente... Não são um recrutamento como a gente Air conhece. staking para remoção de secreção. Isso também, em algumas situações, é isso. É mais para secreção, mas às vezes até um paciente está um pouquinho hipoxêmico e tal, eles têm algumas manobras, mas não é o nosso recrutamento que a gente conhece. A gente não tem acesso, por exemplo, à impedância elétrica. Talvez alguns hospitais lá que tenham mais essa rotina, talvez o hospital que faz mais ECMO, por exemplo, o Alfred, talvez eles tenham mais acesso à impedância do que a gente não tem impedância. A gente não tem impedância... Que é uma puta máquina. Que eu acho excelente também, Porra. dependendo da indicação, acho que pode mudar muito. E a gente não tem acesso à impedância. Então a gente fica meio no voo cego ali. É mecânica, ultrassom, tomografia de tórax, se você precisar fazer, você consegue fazer, é óbvio. Mas não tem muito mais além disso, não. Então a gente acaba... Recrutamento, assim, eu acho que eu fiz... Em um doente, estava bem ruim lá, eu tive que fazer um recrutamento. Foi um evento. O pessoal não gostou muito e no final deu certo e tal.
Mas você era assim, fellow ainda ou não? Não, já eu era residente ainda, mas eu tava com um consultant, que é anestesista também, que ele também gosta. Então, assim, ele sabe fazer, ele é um cara que também estuda mais gestão, a gente fez junto. Mas foi uma coisa que foi um evento, assim, porque não se faz. Não é É costume. muito, extremamente liberal com vasodilatador inalatório. Extremamente Sério? liberal com epoprostenol Caramba, e com óxido nítrico. Assim, então, Mesmo nos adultos? mesmo nos adultos. Caramba, bicho. Então, os caras não recrutam, mas ligam um óxido nítrico, por exemplo. E agora, por causa do custo, a gente está ligando, está usando mais o EPO, né? O epoprostenol, e deixando o óxido nítrico para aquele cara que não responde de jeito nenhum. Mas o pessoal não recruta, mas liga o vasodilatador. Então, Caramba, velho. exatamente. Eu tô um pouco chocado. Exatamente.